Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de português. A gente vai relembrar e vai ver alguns pontos novos sobre sinais de pontuação, certo? Então, vamos começar aqui. Para a gente entender o que são os sinais de pontuação, né? Os sinais de pontuação, eles servem para representar pausas na fala, né? Como é o caso da vírgula, do ponto e vírgula e do ponto. Ou, né, representar entonações, né? Que é no caso do ponto de exclamação, de interrogação, né? Além da pausa na fala e entonação na voz, os sinais reproduzem na escrita nossas emoções, intenções e anseios, certo? Aqui a gente vai ver, né, separadamente, o que são, né, esses sinais em que grupo eles se encaixam, certo? A gente tem aqui os sinais de pontuação que representam pausas, certo? Quais são os sinais de pontuação que representam pausa? É a vírgula, né? Como a gente viu, o que é a vírgula? A vírgula é usada para quê? Para indicar uma pequena pausa, né? Ela também é usada, né, para separar datas, nas datas o nome do lugar. Como a gente tem aqui, ó, Fortaleza, vírgula, 10 de outubro de 2005, né? Então, aqui a gente separa o lugar do dia, né, da data, tá? A gente sempre separa o lugar da data com uma vírgula, certo? Também para separar termos da mesma função que você pode listar. Quando você está fazendo uma lista, né, você sempre vai colocar uma vírgula entre um item e outro, né? Por exemplo, aqui a gente tem João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. Então, a lista que nós temos aqui é uma lista com nome de pessoas, né? A gente tem João, tem Maria, tem Ricardo, tem Pedro e tem Augusto. Então, entre cada um desses nomes, a gente vai colocar uma vírgula. Aqui, lendo esse exemplo, né, de indicar a pausa, né, que é a regra da vírgula, que a gente mais conhece, né, que é o mais usado também, a gente tem aqui: eu gosto muito de chocolate, mas não posso comer para não engordar. Então, a gente sempre dá essa pausazinha, né, quando vê a vírgula, que é uma pausa pequena, não é uma pausa muito longa, né? Assim, o texto, né, a frase, ela não fica corrida, né? E também, na hora que você está lendo, a vírgula pode fazer toda a diferença, né? Às vezes a gente tem uma frase que tem uma vírgula e a gente tem a mesma frase sem a vírgula, muda totalmente o sentido, né? Tem essa brincadeira também. Então, aqui a gente vê que eu gosto muito de chocolate, pequena pausa, mas não posso comer para não engordar. Se não tivesse a vírgula, ia ficar uma coisa meio: eu gosto muito de chocolate, mas não posso comer para não engordar. Então, fica muito corrido, né? A gente vê aqui, ó, o ponto e vírgula, né? O ponto e vírgula, ele é usado para indicar uma pausa maior do que a vírgula, né? E menor que o do ponto final, certo? Então, é uma pausa intermediária. A gente dá uma pausa que é um pouco maior do que a vírgula e um pouco menor do que o ponto, né? E aqui a gente tem um exemplo: amanhã vou ao trabalho. Entretanto, não terminei o relatório, certo? Então, você vê que a pausa aqui do ponto e vírgula, ele é um pouco maior do que essa pausa aqui, que é a pausa da vírgula, certo? O outro sinal que representa pausa é o ponto final, né? Que é usado para indicar o fim de uma frase. Então, sempre que você terminou ali o seu raciocínio, terminou a frase, você bota um ponto final, né? A gente tem aqui um exemplo, ó: hoje de manhã acordei com dor de cabeça. Então, tipo, essa é a minha frase, não tenho nada mais para falar sobre isso, então eu boto um ponto ali para encerrar a frase, certo? A gente vai continuar, né, trazendo os outros tipos de sinais em que eles se classificam, tá? Na próxima aula. Então, assim, por hoje a gente vai ver isso. A gente tem o TD, que é de sinais de pontuação, né? O primeiro TD, tá? E aí o link vai estar lá na agenda, né? Como sempre, eu vou repetir, para quem puder, quem pode imprimir em casa, imprime. Quem não puder, pega na escola, tá? Buscar entregar todas as quartas-feiras, certo? Por favor, gente, não respondam lá, tá? Não respondam diretamente no site, usando os comentários, tal, para responder, porque não vai dar, né? Não tem como. A resposta mesmo tem que ser na folha. Então, tem que ter a folhinha e responder na folha, certo? Então, meus amores, é isso. Na próxima aula de português, a gente continua trazendo os outros sinais e as suas outras classificações, certo? Então, meus amores, um beijo, se cuidem e até a próxima aula.